Amém? Onde você está aí na sua casa, vamos adorar ao Senhor. Juntos no mesmo espírito. Feche seus olhos se você puder, onde você... Comece falando em outras línguas. Deixa fluir do seu interior, rio de água viva. Do seu interior, uma adoração perfeita ao Pai. Tão santo, tu és tão lindo, Jesus, Jesus, nós te bendizemos. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós nos entregamos a Ti, Jesus. Nós buscamos Tua presença. Temos fome e temos sede de Ti. Queremos mais da presença, Senhor. Queremos mais do Teu amor, Jesus. Queremos mais de Ti, Senhor. Queremos mais de Ti, Senhor. Queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos ser Jesus. Toma o Teu lugar, Jesus. Toma o Teu lugar, Senhor. Toma o Teu lugar, Senhor. Ninguém me toca como Você. Ninguém me vê como Você me vê. Faz brilhar Teu rosto sobre mim. Ninguém me toca como Você. Ninguém me vê como Você me vê. Faz brilhar Teu rosto sobre
és santo, santo, santo tu és santo, santo, santo é o Senhor. Pode entrar, a casa é sua e vem queimar tudo em mim. Pode entrar, a casa é sua e vem queimar tudo em mim. Santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo és, tu és. Mais que uma canção, desejo dedicar a ti, que não só a minha voz e o meu corpo canta a ti, que a
as batidas do meu coração seja a tua canção favorita, canção favorita. Que as batidas do meu coração seja a tua canção favorita, canção. E nem que seja só por um segundo, e nem que seja só por um segundo. O que eu quero é te encontrar, o que eu quero é te encontrar, o que eu quero é te encontrar. E nem que seja só por um segundo, e nem que seja só por um segundo. O que eu quero é te encontrar, o que encontrar, o que eu quero é te encontrar. Que as batidas do meu coração seja a tua canção favorita, canção favorita. Que as batidas do meu coração seja a tua canção favorita. Aleluias. Que as batidas do nosso coração seja a canção favorita do Senhor. Hã? Não, então. Ok. Graça e paz, queridos. Amém? Que bom estarmos juntos aqui novamente. Amém? Aleluias. Que a batida do nosso coração seja realmente a expressão, sabe, seja a motivação, seja o desejo, seja, sabe, seja tudo em nós por Jesus Cristo. Amém, queridos? Que nesses dias nós tenhamos fome, sede da presença, que nós sejamos cheios, sabe, de um fogo ardente que queime nosso peito, que, sabe, faça queimar, sabe, que gere em nós algo assim extraordinário, sabe, que nós possamos mergulhar cada dia mais nessa intimidade com o Senhor Jesus. Amém? Lembrando, a nosso apóstolo Roberto Modesto tem postado lá uns áudios do livro do Watchman Nee, né? Se você não leu, tremendamente. Amém? E esse ainda é melhor porque é áudio, você ouve, né? Você não precisa parar para você ler, porque eu sei que muitos não gostam, né? Mas você pode continuar fazendo as suas atividades e ouvindo, né? A respeito de histórias, de fatos, sabe? De um sistema religioso, de um sistema que flui do Espírito. Tudo isso você pode aprender lá nesses áudios, sabe? Aprender sobre a oração em língua, sobre o batismo, tem sido edificante. Então ouça esses áudios, né? Tudo que nós postamos, lembramos que o grupo da igreja, essa plataforma, ela é para edificação do corpo, né? Então, o que nós divulgamos lá? Tudo aquilo que edifica o corpo de Cristo Jesus, amém? Tudo aquilo que nós temos falado, sabe, sobre igreja, vida no Espírito, sabe, práticas espirituais, oração em línguas, tudo isso, né? Então, você tem a liberdade para postar lá, desde que seja dentro desses contextos, amém? Vamos estar juntos, mergulhados, fluindo, né, crescendo como igreja dentro desse propósito, amém, queridos? Aleluias. Lucas, abra comigo em Lucas, a minha já está aberta aqui, ó. Lucas capítulo 18, no versículo 27. Lucas capítulo 18, versículo 27. Isso é uma resposta a uma pergunta que foi feita. E aí diz assim, mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. É apenas essa frase que eu queria pegar nessa noite.
Sabe, nós nos vemos como homens que somos limitados. Limitados em quê? Em muitas coisas nós somos limitados, né? Mas a palavra diz que o impossível aos homens, né, ou dos homens, dependendo da tradução, são possíveis para Deus. Sabe, se nós entendermos que andar com Deus é melhor, porque nós quebramos essas impossibilidades, né, e nós passamos a andar em uma vida de resposta, simplesmente pelo fato de andarmos, né, com Deus, sabe, de tornarmos aquilo que é impossível para nós homens, possíveis nele. A gente vai passar a viver uma vida de vitória, sabe, uma vida de resposta dentro de muitas coisas que para o homem, sabe, é difícil dele obter. Então, queridos, a fé, ela é uma resposta. A fé, ela é uma resposta sobre as nossas vidas, sabe? Se nós tomarmos a fé como uma prática diária sobre as nossas vidas todos os dias, sabe? Se dentro daquele contexto que nós às vezes temos dificuldade, que a gente não vê uma saída, sabe? Aquele túnel que tu entra e não tem uma saída, né? Eu assisto um programa que chama Largados e Pelados, e hora ou outra eles entram em... É um programa de sobrevivência, então são largados e pelados, eles não têm nada mais do que uma câmera na qual eles filmam, e eles têm direito a levar 3 itens, né? Um facão, um acendedor ou uma rede de mosquito, aquilo que eles escolherem. Mas enfim, nessa trajetória de sobrevivência se deparam com um canyon, não sei se é esse o nome, o canyon, que é aquela vala enorme, imensa, né? Que eles vão ali e aí eles se deparam às vezes com a única saída, a entrada, né, ou a boca de uma caverna, no qual eles não sabem se vai ter saída ou não, né, e aí eles fazem ali umas tochas, e muitos dos programas que eu vejo, as tochas se apagam, né, no meio do percurso, e eles estão dentro de uma caverna sem ver uma saída, sabe? E a fé, ela é isso. Às vezes a gente se vê em um túnel que nós não vemos uma saída, sabe? Não tem uma saída, mas nós precisamos perseverar e crer, sabe? E esse programa de sobrevivência, eles continuam, sabe? E às vezes é com trieiros de águas, com quedas, isso dentro das cavernas. Eu já vi quedas de mais de 7 metros que eles não sabiam, né? Mas eles estão prosseguindo né? E vai, e aí perseveram até que lá no fim do túnel aparece aquela pequena luz, né? E eles dizem: esse é o caminho, vamos, né? E eles prosseguem e até que sai fora e se deparam novamente com a luz do sol, né? E com uma vegetação. Então, queridos, às vezes nós vivemos assim, né? Vivendo dentro de um túnel que a gente não vê saída, mas a fé, ela é a luz que vai brilhar lá no fim do túnel. Quando nós abraçamos essa prática da fé, sabe, não importa a situação que você passe, ela vai trazer a luz e ela vai trazer a resposta que você necessita. Amém? Então, uma pessoa que usa a fé, queridos, em Deus, sabe, ela vai sair, né, de uma posição sem saída, ela vai sair de uma posição de domínio da incapacidade para um start, né, extraordinário de uma resposta em Deus, na qual elas não viam uma saída, sabe, mas veio, sabe, persevera, e quando acontece o start, essa é a resposta que nós esperamos em Cristo Jesus. Amém? E ela vem como? Por meio da fé. Amém? Por meio da fé, somente pela fé. Então, viver uma vida apenas no natural, a sua visão, ela é limitada. É viver, sabe, o mínimo. É viver o pouco, porque a gente não tem uma visão além daquilo que os nossos olhos humanos veem. Mas quando nós passamos a viver pela fé, Deus, por meio da fé, Ele diz: venha, mergulha, provai e vede que o Senhor é bom.
Sabe, o que Deus ele espera de nós é que a nossa crença, que a nossa fé, sabe, ela se estabeleça na palavra dele. E que por meio dessa fé nós possamos mergulhar e experimentarmos aquilo que há de extraordinário no Cristo Jesus, que nós não experimentamos ainda, mas que só podemos experimentar por meio da fé. E aí muitos ficam aquém do propósito de Cristo Jesus sobre as suas vidas, né? Ou não experimentam os milagres simplesmente pelo fato de terem uma fé estagnada. E Deus ele nos chamou para ter uma fé eficaz, uma fé que funciona, sabe? Uma fé que rompe as barreiras, uma fé que diz: erga-te, monte, e lança-te daqui. E assim vai acontecer, porque nós fomos chamados para viver por fé. O justo viverá por fé, o que diz a palavra de Deus, sabe? E em tempo de tribulação não há outro meio de nós alcançarmos a resposta senão por meio da nossa fé, porque humanamente nós somos limitados, né? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Quando eu me uno ao Senhor, como diz 1 Coríntios, se eu não me engano, né? Aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele, sabe? Eu passo a viver essa palavra: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Porque agora não sou mais apenas eu, o homem, Roberto, mas agora sou eu unido ao Senhor, e nós nos tornamos um só espírito. E aí a minha visão natural, ela ganha como se fosse uma lente, né, nova que aparece. E eu não vejo apenas mais aquilo que os meus olhos naturais mostram, né? Mas eu vejo além das circunstâncias que os meus olhos naturais mostram. Sabe, eu creio além dessas circunstâncias, que lá na frente, com a minha perseverança, com a minha postura de fé, sabe, com a minha convicção em Deus, sabe, eu mudo o impossível que é para mim, sendo possível em Cristo Jesus. Amém? E torna-se a resposta sobre a minha vida. Quantos podem dizer amém? Então, não seja, sabe, a testemunha de experiências dos outros. Você precisa ser testemunha da sua própria história. Porque Deus ele te deu fé. Deus ele nos deu a fé. E a fé ela tem que ser operante em nós. Nós não podemos ter uma fé estagnada. Nós não podemos ter uma fé, né, apenas falada. Mas nós precisamos ter uma fé que funcione. Uma fé que diga, vá. Sabe, uma fé que ela ganha passos. A tua fé ela precisa ganhar passos na tua vida. Porque ela vai te levar à resposta. Ela vai te levar a alcançar o sucesso daquilo que você almeja em Cristo Jesus. Então, nós precisamos ser testemunhas, sim. Sabe, é bom você ouvir um bom testemunho de alguém que, sabe, venceu por meio da fé. Sabe, o testemunho do irmão Bernard, né? Cara, que testemunho extraordinário. A fé, ela move os milagres. Sabe, a fé, ela nos tira de uma nos leva a outra. E quando nós entendemos isso, sabe, e passamos a viver a fé como a resposta, os milagres eles vão acontecer nas nossas vidas. Mas primeiro nós precisamos nos posicionar nessa fé, nessa posição de fé. Dizer, criei, por isso falei. E não falar, porque uma fé apenas falada, ela não vai gerar nada na tua vida. Mas criei, por isso eu falei. Falei não. Criei, por isso eu falei. E quando eu falo, eu gero a existência aquilo que eu criei. Porque vem de dentro para fora. Sabe, é uma explosão de dentro para fora. Quando nós cremos no nosso interior, quando nós cremos lá no profundo, sabe? Quando nós geramos isso no nosso coração, assim como eu falei da última vez, na última quinta, né, que a fé, ela é como o amor, né? Ninguém expressa o amor apenas em palavras, mas são palavras e são ações, sabe? Nós precisamos falar crendo, sabe? Lá no nosso coração, porque ela nasce no nosso coração. Se nós não crermos, né, não adianta falarmos. Amém? Marcos 9:23. Vamos pegar lá, Marcos
9:23. Marcos 9:23 diz assim, ó: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tudo podes alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Amém? Em outra tradução diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Amém? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E é isso que a gente precisa, sabe, viver uma fé que funciona. Uma fé que vai além de olhos humanos, porque eu também já ministrei que a fé ela não tem olhos humanos, né? Hebreus 11:1 diz lá: ora, a fé é a certeza antes que nós possamos ver. Ela é uma certeza. Então, creio, por isso falei, sabe? E aí, quando nós cremos, nós temos a resposta em Cristo Jesus. Nós temos a resposta em Deus. Porque aquilo que é ao homem passa-se a ser possível em Deus. Então, a fé que eu apenas falo, ela não tem poder, né, para mudar. Mas a fé que eu vivo por meio da palavra em Cristo Jesus, essa muda as circunstâncias. A fé que eu creio, sabe? A fé que eu gero lá no meu interior, sabe? Criei, por isso falei. Sabe? Quando nós geramos e nós professamos essa fé no mundo espiritual, né, isso é gerado. Quando nós professamos uma fé verdadeira que é brotada do nosso interior, sabe, uma fé que nasce lá de dentro, sabe, nós começamos a gerar aquilo que nós almejamos. Sabe, confessar a palavra, queridos, é confessar aquilo que Deus diz ao teu coração. Quando nós entendemos isso, nós passamos a caminhar em um novo nível de fé, em um novo caminho, sabe? E aí o mundo ele se abre diferente para nós. Você não é mais limitado, né? Você não é mais incapacitado, mas você é cheio, você é dotado de fé para fazer o extraordinário em Cristo Jesus. Quantos podem dizer amém? Então, essa fé que Deus ele quer gerar em nós, uma fé que funciona. Sabe, uma fé que sai do natural e ela flui, sabe, no extraordinário em Cristo Jesus. Uma fé que vai além da visão natural, sabe. O impossível ele quebra, as correntes são dissipadas porque Deus ele começa a mover. E aquilo que era impossível torna-se possível. Tem uma canção, né? Essa é em memória do Robertinho, né? Acho que o Robertinho foi que mais cantou ela, né? O impossível não existe, né? O impossível não existe. O impossível não existe. Mas para ele se tornar inexistente, nós precisamos ser firmados nessa palavra. Sabe, nós precisamos viver a prática da fé verdadeira sobre as nossas vidas. Porque quando nós tomamos essa posição, nós saímos da limitação humana e nós entramos na dimensão de Deus, no qual ele faz parte de nós. E nós cremos na palavra dele. E aí, o real, sabe, da impossibilidade começa a acontecer. Eles começam a acontecer, eles são gerados. Sabe, os milagres eles são gerados por meio da fé. A fé antecede os milagres. Você já ouviu isso alguma vez na sua vida? A fé antecede os milagres. Já falei isso tantas vezes. Amém? Então, viva a palavra, creia no Senhor, sabe? Permaneça até que a tua vida mude. Sabe, a fé é o caminho que nós necessitamos para uma vida de vitória em Cristo Jesus.
Não existe outro meio, não existe outro caminho, sabe? Não existe, sabe, outra condição senão por meio da fé em Cristo Jesus. Amém? Amém, Zé? Então, a fé, ela é a resposta. Diga comigo, a fé, ela é a resposta. Se nós sabemos que ela é a resposta, então o que falta em nós? Crer. Crie, por isso falei. Sabe, se posicione em crer, sabe, em gerar essa fé, sabe, em ativá-la, em startar, né? Você sabe o que é startar? Reiniciar. Não é não, Tiago? Restartar. Então, restarte, né? Restarte a tua fé, porque a fé ela já está em você, ela já funciona. Você só precisa restartar, né? E começa a crer, começa a se posicionar, sabe, em um caminho realmente de vitória em Cristo Jesus. Então, quando nós andamos por fé, queridos, né, crendo nessa palavra, vivendo essa palavra, sabe, saindo daquilo que é visível aos nossos olhos, sabe, é certo a minha resposta em Cristo Jesus, porque Deus, Ele espera de nós a fé, e quando nós passamos a andar em fé, Ele vem em resposta às nossas vidas, Ele vem em socorro, né, ao nosso auxílio, aquilo que nós necessitamos. Então, a fé, ela torna-se possível quando nós realmente decidimos crer verdadeiramente e não ter apenas uma fé falada, né, mas uma fé vivida, na qual você crê e aí você fala, sabe, e você espera, você confia e você deposita a tua confiança em Deus, porque você sabe que vai acontecer, sabe? A fé é convicção, é certeza. Ora, a fé é a certeza naquilo que nós não vemos ainda. Amém? A fé, queridos, ela torna as coisas possíveis, mas não fáceis. Não espere, né, que elas sejam fáceis. Amém? Vai ser difícil às vezes, sim, mas a fé, ela caminha, sabe, ela nos leva ao caminho da resposta em Cristo Jesus. Mas nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por adversidades, lutas, sabe? Assim como estamos passando no tempo de hoje. Mas aqueles que vivem em fé serão vitoriosos. Você sabe, eu não estou amedrontado com a situação, sabe? A gente precisa se precaver, se cuidar. Mas no meio do caos, eu acredito que Deus, ele vai levantar muitas pessoas que estavam vivendo ruínas. Sabe, no meio de um caos financeiro dentro do Brasil, muitos se levantarão por meio da fé e passarão a viver as grandezas de Cristo Jesus. Então, queridos, a fé, ela faz diferenças nas nossas vidas, amém? Ela faz toda a diferença no contexto das nossas vidas como cristãos. Então, ouça isso que eu vou te dizer. Eu queria que você repetisse, ó. Quem investe em fé não precisa contar com a sorte. Meu Deus do céu. Sim. Quem investe na fé não precisa contar na sorte. Porque a fé, ela é a resposta. Amém? Então, como que eu invisto na minha fé? Se edificando, né? Se edificando. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Qual a palavra? A palavra que o pastor prega na igreja? Não, ouvir a voz de Deus, aquilo que ele diz dentro dessa palavra. Sabe, e o ouvir que ele diz, que edifica a nossa fé, sabe, que gera a fé, não é o ouvir de ouvido. Nossa, o pastor deu uma palavra de fé poderosa, né? Você ouviu de ouvido. Mas quando nós ouvimos a voz de Cristo, aquilo que ele diz dentro da palavra, e a colocamos em prática, isso gera fé em nós. Sabe, isso move a tua fé. Se você estava parado, né, esse start, né? Start não. Restart, ele acontece sozinho. Quando você ouve
essa voz pela palavra. Isso acontece sozinho, né? E você move-se um pouco. Se você entender, você vai continuar, você vai mover, você vai perceber, opa, né? Aconteceu algo. Esse é o caminho, sabe? E aí você continua. Então nós precisamos ouvir, queridos, não ouvir de ouvidos, mas ouvir aquilo que Deus fala. Porque a palavra de Cristo, ela tem uma mensagem para nós. E ela só surte um efeito quando nós colocamos em prática. Tiago 1,22, né? Não sejais apenas ouvintes, enganando a si mesmo, mas praticantes da palavra. Porque aquele que ouve, mas não pratica, engana-se a si mesmo. Mas e aquele que pratica? Ele é edificado, sabe? Ele vence por meio da fé e vem a próxima etapa, e ele vence, e vem a próxima etapa, e ele vence, até que Jesus venha. Nós fomos chamados para viver por fé. Sabe, por mais que o mundo nos mostre um contexto hoje não favorável, mas nós temos um governo que vem dos céus. E quando nós ouvimos a direção desse governo, sabe, por meio dessa palavra, nos alimentando, nos edificando, sabe, nos fortalecendo, e nós, sabe, alavancamos dentro dessa palavra, nós vamos alcançar a resposta em Cristo Jesus. Amém? Então, quem investe em fé não precisa esperar a boa sorte, porque a tua resposta é a fé. Sabe? O teu socorro na tua vida física é a tua fé. O teu socorro na tua vida espiritual é a tua fé. O teu socorro, sabe, nas tuas finanças é a tua fé. Porque a fé, ela move montanhas. A fé, ela te leva a alcançar o impossível natural. Amém? Eu tenho declarado esses dias, queridos, por fé. Sabe, eu tenho falado assim, meu Deus, no meio de todo esse caos, eu vou me levantar financeiramente. Essa tem sido a minha declaração de fé. Porque eu não vivo pelo que eu vejo, mas pelo que eu creio. Então não importa para mim aquilo que eu vejo. Sabe, eu vejo dentro, muitas pessoas veem um terror, mas a oportunidade, sabe? Esse é o meu tempo de nascer, esse é o meu tempo de me levantar, sabe? E de prosperar naquilo que Deus ele tem para mim. E aqui eu digo agora e hoje financeiramente, sabe? Eu digo que Deus ele vai mover a minha vida pela minha fé, amém? Lembrando, quinta-feira passada, nós recebemos a medida daquilo que nós cremos. Eu falei da confissão da palavra. Amém? Nós recebemos a medida daquilo que nós cremos. Criei, por isso falei. E aquilo que eu criei e eu falei, eu vou receber em Cristo Jesus. Quantos podem dizer amém? Então, deixe a fé ganhar na sua vida. Ela tem que começar a te conduzir ao lugar da resposta de Cristo Jesus. Porque o que nos move é a fé que nos traz a resposta, é a fé que promove aquilo que nós necessitamos. Em todas as histórias dentro desse livro, se você for ver, onde não havia uma saída, mas haviam pessoas que tinham fé e criam no Senhor Jesus, o Senhor proveu o socorro. O Senhor trouxe o socorro. Abraão estava a ponto de sacrificar o seu filho, a pedido do Senhor Jesus, pedido de Deus, E ele estava lá, juntou a lenha, chamou o menino, estava subindo. Em nenhum momento ele foi contrário, mas ele estava indo em obediência. Antes que ele sacrificasse o filho dele, Deus proveu o cordeiro. Sabe? Então nós precisamos viver por fé, queridos. E viver a fé, às vezes é viver... Como é que é uma palavra que eu posso falar, Sara? Viver não é o limite, é viver... Sabe, você não vê a luz do fim do túnel, Você não vê, mas se você vive por fé, você entra neste lugar sem medo, porque você sabe que
ainda que neste lugar não tenha uma saída, Ele vai abrir a saída, porque Ele é a saída. Ele é a saída, Ele é a resposta, Ele é tudo. Amém? Então, vamos aprender a viver em fé, porque Ele é a nossa resposta. Quantos podem dizer amém? Feche os teus olhos. Vamos orar ao Senhor Jesus. Em nome do Pai. Nós oramos, Pai, a Ti, Senhor, porque nós cremos que Tu és, Senhor, nosso Pai. E o Pai, Senhor, Ele ama, Senhor, o Seu Filho. Ele, sabe, Ele provê a resposta e o socorro, o sustento e o cuidado que cada filho necessita. E nessa noite, Pai, em nome de Jesus, nós nos entregamos em fé a Ti, crendo que Tu és o nosso Pai. E que todo socorro, que toda resposta, sabe, que toda limitação e toda impossibilidade humana que nós temos, ela é quebrada hoje, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Porque venimos a Ti, nos tornando um contigo. E nós passamos a crer, Senhor, em nome de Jesus, Pai, na Tua palavra como a resposta. Nós passamos a crer e a proferir, Senhor, essa palavra, porque nós cremos e por isso nós falamos, sabe? E nós cremos que o Senhor é a resposta, Senhor, sobre as nossas vidas. Começa, Senhor, a mover, Senhor, nesses dias, Senhor, sobre nós. Começa, Senhor, a mover, Pai, em nome de Jesus, Pai. Trazendo, Senhor, o milagre, Senhor, que os nossos olhos não veem, mas que nós cremos, Pai, lá no nosso interior. Eu profetizo, Pai, em nome de Jesus, Pai, a resposta, Senhor, sobre a vida, Senhor, dos Teus filhos. Aqueles, Pai, que não têm visto, Pai, uma saída, Senhor, nesses dias. Que o Senhor possa se tornar luz no fim do túnel. E o Senhor diga, venha, porque este é o caminho. Ouçamos a palavra dEle, sabe? Nos edifiquemos nessa fé verdadeira, fé santíssima. Judas 1:20, Judas capítulo 1, versículo... Judas 20, versículo 20, porque é só um capítulo. Orando em todo tempo, né? Edificando a sua fé santíssima. Amém, queridos? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. É por meio da fé e somente pela fé que nós vencemos. Um abraço, sabe? Não se acomode. É tempo de nós vivermos essa fé. É tempo de você fazer essa fé ela ser aumentada, sabe? Então, edifique a tua fé na palavra, sabe? Crendo, se estabelecendo em Cristo Jesus, até que os céus se rompam e o milagre aconteça sobre a tua vida. Graça e paz. Oferte nesta conta que está aparecendo aí. Que Deus te abençoe. Obrigado a todos aqui ofertado, né? Alguns já ofertaram na conta, né? Alguns trouxeram aqui. Amém, queridos? Vamos vencendo em fé, porque nós vivemos por fé. Um abraço a todos.